Essa aula é muito importante por um simples motivo. A política, ela querendo ou não, obrigatoriamente participa das nossas vidas. E não tem como você escolher uma ideologia ou um candidato, ou não escolher nenhum, se você não sabe o básico do funcionamento do Estado, do governo e o restante que a gente vai conversar depois. Mas o lembro. Eu poderia entrar em alguns temas polêmicos, mas não vou fazer isso. Primeiro, porque não é o objetivo da aula. E segundo, não adianta buscar temas polêmicos sem entender o básico. Nessa aula, eu pretendo ensinar, se der tempo, porque já nos roubaram 10 minutos, o que é Estado, governo e o que é essa belezinha aqui. Todo mundo fala, de repente, mas ninguém sabe o que é. Vamos começar pelo básico do básico. Alguém aqui sabe dizer o que é Estado? Já falou. São Paulo. Esse é um ente federativo. Alguém sabe dizer o que é um Estado? Sim. O Estado é o Estado. É a universidade. Isso, certo. Esse daí é o ente federativo. O Estado que eu estou falando aqui é a alma, a essência de um país. O Estado, ele não existe no campo material. Ele não é algo concreto. Você não consegue enxergá-lo. Ele existe no campo das ideias, ele é um conceito. Mais precisamente, na linguagem técnica, ele é um pacto diplomático entre países. Tanto que Taiwan não é um país, pelo menos de acordo com o Brasil, porque Taiwan não reconhece, o Brasil não reconhece uma das coisinhas que Taiwan precisaria para ser reconhecido como país independente. Para de se mexer muito, velho. Uma das coisinhas que o país precisa para nascer e para morrer é soberania. A soberania é basicamente o quê? Um país que tem soberania tem a garantia que nenhum país vai tentar invadir seu território ou manipular as decisões que existem dentro dele. Por isso que para ser um país independente, você precisa disso daqui. A segunda coisa é algo que todo país tem. O que todo país tem de principal? Alguém sabe me dizer? O que todo país tem, independentemente de quem? Tem lei também, mas as leis elas servem para reger o quê? Quem é que mora no país? O cidadão, a população. O Marçal. Outra coisa que todo país tem, independentemente de qual país, é território, que são as fronteiras que ele compartilha com outros países. Por isso que quando o país perde seu território, ele deixa de existir, mesmo que a população dele continue viva. Sabia que a Palestina está dentro do Estado legítimo? Sim. Aqui ele tem a soberania. Pessoal aí do jogo, vocês podem não querer prestar atenção na aula, mas todas as matérias que vocês têm na vida toda, essa é possivelmente a única que vai definir que vocês vão passar por ano. Tudo colega, por favor. O Estado, como eu mencionei anteriormente, ele não existe no mundo físico, ele é um conceito abstrato, um pacto diplomático. Ou seja, quando o governo faz alguma coisa que nós não queremos, não é o Estado que está atuando, é o governo. Alguém sabe me dizer o que é governo?
O que governa? De certa forma, sim. Veja só. O Estado, como ele não existe no mundo material, ele é apenas um conceito, é impossível, para o bem ou para o mal, o Estado intervenha em qualquer setor da sociedade. Porque ele não existe fisicamente, ele é uma ideia. Aí chega uma instituição chamada governo. O governo é a manifestação física do Estado. O SUS, essa escola, tudo isso provém do Estado, que é a alma, mas só pode vir a ser feito graças ao governo. O governo se apresenta de diversas formas: monarquia, república, ditadura, etc, etc, etc. Mas o governo só é o governo porque ele representa a forma física do Estado. Ele é o corpo que o Estado não tem. Portanto, por que o bar do Joãozinho da esquina não pode ser considerado um governo? Porque ele não representa o Estado. Por que o mercadinho do seu João não é o governo? Porque ele não é o Estado, em sua forma física. Isso é essencial para a próxima aula que nós vamos ter. Dia 12, quem quiser voltar para Agora chega a parte mais interessante do resumo, que você não é obrigado a fazer, porque o tempo já está correndo muito rápido. As pessoas gostam de falar que a democracia é a garantia do bem-estar da população. Não está errado, mas está incompleto. A democracia se tornou um sistema de legitimação por tentativa e erro. A lógica é muito simples. Supondo que não tenha nenhum suicida aqui na sala, eu suponho que ninguém aqui iria querer se matar, certo? Yeah. Certo. Provavelmente tem mais chance do que outra pessoa querer se matar, sem dúvida. Supondo isso, chegaram à conclusão que é melhor deixar a legitimação para o povo. Ou seja, na democracia, o poder de decisão não está na mão do povo. Ao contrário do que a Constituição brasileira, de uma forma muito horrenda, fala. A democracia, ela nada mais é do que a distribuição da legitimação. Ou seja, essa aula aqui é legítima. Por quê? Porque a coordenação deixou? Também. Mas porque houve um plebiscito aqui na sala e 86% das pessoas legitimaram essa aula. Estou fazendo ela da minha cabeça. E por que a legitimação é algo muito importante? O governo, para existir, lembre-se do que eu falei, ele precisa do quê? Do Estado. Mas o governo também não consegue fazer nada sozinho. Afinal, uma instituição sem funcionários é apenas um nome no papel. Aí você tem os governantes, os políticos, e esses políticos têm uma legitimidade. Eles estão lá porque alguma coisa diz que eles têm o dever e a obrigação e podem estar lá. Aí a gente entra na parte mais divertida, na minha opinião, que é essa belezinha aqui. Os governantes podem vir a ser legitimados em várias formas. Essas aqui são as principais. A democracia, como já comentei, legitima os governantes
dizendo que eles estão lá pela vontade do povo. Isso daqui é essencial para vocês poderem cobrar qualquer canalha subir lá em cima, dizendo que vai defender a democracia. Tá? Essa legitimação, ela não significa, em hipótese alguma, que o povo vai tomar as decisões. Tudo que o povo faz na democracia é falar: aquele cara que está lá porque eu o coloquei lá. Eu, o povo, o coloquei lá. Portanto, ele pode estar lá. Mas isso não significa que ele vai governar, primeiro, para vocês. E segundo, que ele vai governar da forma que ele disse que vai governar. E terceiro, que ele vai governar como ele deve governar. Porque tudo que a democracia faz é dar ao político governante a segurança de poder fazer qualquer cagada que ele quiser, mas poder bater no peito durante 4 anos. Eu fui eleito. O povo me deixou aqui. Peguem essa frase que eu falei agora e vamos falar desse sistema de distribuição aqui. A teocracia. Alguém sabe dizer o que é uma teocracia? Sim, não. Teocracia, religião, poder. Ou seja, aqueles carinhas ali, na teocracia, não são legitimados pelo povo, são legitimados pela religião. Se eu for dar um exemplo de uma teocracia cristã, por exemplo, que foi a mais comum nas eras passadas, pelo menos na Idade Média, o governante, ele é legitimado na teocracia cristã, por exemplo, por Deus. Lembram aquele comentário que eu fiz? Eu posso fazer o que eu quiser porque o povo me colocou aqui? Na teocracia, em vez de ser o povo na frase, o governante diz, abre aspas, eu posso fazer o que eu quiser porque eu faço em nome de Deus. Deus me colocou aqui. Isso é a teocracia. Na oligarquia, que é o que brange todo o nosso passado, e na próxima aula de história, como professor de história aqui, vou provar que nunca temos uma democracia, mas sim uma oligarquia, mesmo que no papel diga democracia. A oligarquia é o governo de poucos, ou seja, é uma família, um partido único. Em geral, é um grupo pequeno da população que vai reger e governar em nome de todos, para o bem ou para o mal. Portanto, na democracia, a legitimação vem de um pequeno grupo. Perdão. Na autocracia, muitas pessoas confundem autocracia com ditadura. São coisas que andam lado a lado, mas não são a mesma coisa. A autocracia é a mais problemática de todas, porque foi a que mais deu errado na história. Que é quando o governante legitima a si próprio. Eu posso governar porque eu sou eu. É meio complicado, mas isso aconteceu inúmeras vezes na história. Portanto, aqui na autocracia, a legitimidade vem dos próprios governantes. Agora eu devo perguntar para vocês, dos 4 principais ali, qual é o melhor? Alguém poderia me dizer? Dentro da democracia, a oligarquia e a autocracia,
Democracia. O que são, qual é o melhor? Teocracia. Teocracia? Isso por Deus é melhor e mais eficiente que democracia. Por Deus. Democracia? Vamos voltar para a teocracia, que foi o que responderam primeiro. O problema da teocracia é que ela nada mais é do que uma segunda forma de oligarquia, que tem como principal fundamentos da religião. Isso pode funcionar, mas em um país com diversidade cultural é meio complicado. Vamos lembrar que eu estou fazendo uma aula focando no Brasil, é claro que eu não vou ensinar baseando-se na China. Estamos no Brasil, o Brasil é o que importa para nós agora. A teocracia é muito interessante. No período do Brasil Império, nós vivemos uma semi-teocracia. Não era absoluta, mas o Estado ele era católico pela Constituição. A Constituição determinava, se eu não me engano, artigo 5º, a de 1824, que o Brasil, o Estado brasileiro, é um Estado católico. Ela pode funcionar no papel, mas é muito arriscada. Por quê? Porque como você vai questionar o governante? Lembra aquilo que eu falei, que o governante corrupto na democracia fala que ele não pode ser questionado, porque ele fala em nome do povo? Na teocracia é ainda pior. Porque em vez de falar em nome do povo, ele fala em nome de Deus. E quem aqui iria questionar Deus? É meio complicado. Vamos agora para a democracia, que é o que a sociedade brasileira ama de coração, mas nem sabe o que é. A democracia, ela é apaixonada na nossa história por um simples motivo. Nós tivemos 3 ditaduras, 2 repúblicas oligárquicas. E as pessoas, quando ouvem a palavra democracia, nessa nova oligarquia em que vivemos, acreditam que depois de 200 anos após a independência do Brasil, o governo iria finalmente se preocupar com o povo. Afinal, se o povo está no poder, o povo irá governar para o povo. Lógico que interessante, que não funciona bem assim. A oligarquia, vou fazer um resumo bem breve, porque eu vou aprofundar mais dela na aula do dia 12. Mas ela é extremamente problemática, mais problemática. Obrigado, né? Pode continuar. A oligarquia ela é mais problemática que a democracia, porque mesmo a democracia sendo ruim, a oligarquia, onde você não pode dizer um A para questionar, é ainda pior. O mesmo motivo, a autocracia. Porque se é ruim o povo ter que se rebaixar para as decisões de uma minoria governante, pior ainda é ter que se rebaixar para um único indivíduo, seja ele popular ou não. Todavia, entretanto, porém, a história nunca é marcada de coisas só boas e só ruins. Da mesma forma, nenhum governo na história foi só democrático, só oligárquico, só autocrático e só teocrático. Teria como também um governo ser apenas um? Não e sim. Porque ele não conseguiria ser apenas um desses tipos num país como o Brasil. Agora, se fosse uma micronação
com 100 pessoas, Não, talvez funcionasse. realmente como se fosse uma nação. Os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos não é uma democracia. Os Estados Unidos não é uma democracia. Então, mas você poderia ser só apenas um. Se fosse oligarquia ou a burocracia, apenas um. Não. É predominante, mas não é só um. É assim, é que tipo assim, ele necessita de todos para ser aqui. De certa forma. Nos Estados Unidos, eles necessitam de votos para eles. Aqui também é a mesma coisa. Não, deixa eu explicar. Então, por que não é uma democracia? A pergunta do nosso colega foi a seguinte: se o povo vota, como não é uma democracia? Nós temos 8 minutos restantes. É por isso que eu acredito que fraudaram a eleição. Não é isso. Sim, é sim. Eu vou fazer uma leve corrida. Você não quer mais? O pessoal está mudando, aqui a voz dele está subindo. Vai um pouquinho. Bom, já vai acabar, só falta um pouquinho. A tortura já vai acabar. O povo votar não é democracia. Não no sentido que nós conhecemos. A democracia é apresentada para o povo de uma descrição incompleta. A democracia é apresentada tirando essa última palavrinha aqui: distribuição de poder. A nossa Constituição engana o povo muito bem dessa forma em seu artigo 1º. Todo o poder emana do povo que o exerce por seus representantes diretos ou de uma forma direta. Muito bonito. Não é assim que funciona. A democracia não é distribuição do poder de tomar decisões. É distribuição do poder legitimador. Você não toma decisões. Quantas vezes o seu político favorito fez uma cagada no seu nome? Você votou nele, ele fez uma cagada. Eu não votei, não. Ele fez uma cagada no seu nome? Eu não votei, não. Nós não, mas ele sim. Daqui a pouco nós somos obrigados a votar. Eu voto nulo. Quantas vezes o político não fez cagada em nome de seus eleitores? Inúmeras. Foram os seus eleitores que fizeram essa cagada? Não. Quantas decisões que só beneficiam os próprios políticos foram tomadas? Inúmeras. E que prejudicam o povo em troca? Mais ainda. Então, como o povo iria prejudicar o próprio povo que já morre de fome e sede? Essa é a principal prova que eu posso dar para mostrar que nós não vivemos em uma democracia. E que, acima de tudo, a democracia não é o poder de tomar decisões. É o poder de falar, carinha. Por exemplo, quem quer se acompanhar para comigo? A democracia é o poder de eu falar, supomos que eu seja o povo. Esse daqui é o grande Thiago, eu confio nele para governar. Depois que eu falei que eu confio no Thiago para governar, Pode sentar. eu não faço mais nada. Tudo agora é responsabilidade do Thiago. Se ele quiser falar e usar a camisa azul é crime, ele pode fazer. Mas isso beneficia a mim? Não, ele só tem a cor azul. Isso é distribuição de poder? Não, é distribuição de poder legitimador. Porque tudo que eu fiz foi falar, eu confio no Thiago. Tudo que eu fiz foi isso. Da mesma forma o Marçal, por exemplo. Tudo que você faz quando você vota no Marçal é falar, eu confio no Marçal. Você não toma as decisões no lugar do Marçal. Você não confia no Lula. Gente, não, aqui na moral. Moralzinha. Isso é algo essencial que nós vamos trabalhar na próxima aula, porque não vai dar mais tempo agora. Vamos lá. Você faz
dirige uma espécie Não mista. Porque mesmo a legitimação é da oligarca. Você não legitima quem você quer, você legitima quem o partido quer que você legitime. Porque existem duas eleições, rapidinho. Existem duas eleições. A primeira eleição ocorre dentro da oligarquia, que é o partido. E o partido escolhe quem de dentro do partido vocês vão poder votar. Então vocês não votam em quem vocês querem. As opções já são pré-selecionadas. Ninguém vota em quem quer. Tanto que no Brasil o mais comum é votarem no menos pior. Realmente. Porque no Brasil você não vota em quem você quer. Te dão 5 candidatos. Dos 5 candidatos, apenas 3 recebem a atenção da mídia. Desses 3 que são todos amiguinhos debaixo do pano, você é obrigado a escolher um. Isso é distribuição de poder? Ou distribuição de poder do legitimador? A mesma coisa que por isso daqui. Foi Deus quem governou nas monarquias da Idade Média? Não, foram os reis. Mas os reis não diziam que receberam a autoridade do Estado papal para governar em nome de Deus? Mas foi Deus que governou? Não. Se o Xi Jinping lá da China fizer cagada, ele faz cagada em nome do partido? E aí, Matheus? Em nome dele. Em nome dele. E o partido porque ele pode. Eliseu, tá gravando você. Eliseu. Vai dar mais.